Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 12 de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa sexta-feira separei 12 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e um bilhete pronto para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa sexta-feira, temos a nossa banca DP Esportes, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quinta-feira, 11 de agosto, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também 2 bilhetes prontos e uma lista de palpites de acima de 1,5 gol e muito mais. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonepalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Passando aqui para vocês os resultados dos palpites dessa quinta-feira, 11 de agosto, pegamos aqui uma tripla acima de 1,5 gol. Panathinaikos e Slavia Praga bateu. Internacional e Melgar ainda não realizou essa partida. E acima de 2,5 gols, Fluminense e Náutico pelo Brasileirão de Aspirantes. Infelizmente não batemos aqui essa tripla. Fluminense e Náutico nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo abriu 2-0 a equipe do Fluminense e não saiu mais gols, terminou em 2-0. Não batemos aqui essa tripla por conta da partida entre Fluminense e Náutico. Pegamos aqui para vocês uma lista de ambas marcam para essa noite da quinta-feira, 11 de agosto. Deixamos aqui para vocês um bilhete pronto de ambas marcam. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram. Também pegamos aqui uma possível zebra para essa quinta-feira, selecionei para vocês e deixei aqui também no vídeo dessa quinta-feira. Na zebrinha dessa quinta deixamos aqui do Delang para vencer. No primeiro tempo bateu 0-0. O Dudelang teve várias chances de abrir o placar. No segundo tempo o Malmo abriu 2-0. E logo em seguida, com 10 minutos depois que tomou o segundo gol, o Dudelang chegou a empatar. Teve o tempo máximo de virar o jogo, mas infelizmente terminou 2-2. Não cravamos aqui essa possível zebra com a DDzinha de 5.0. Para quem pegou casa com empate também foi uma boa opção. Cadastre-se já na Mr. Jack e faça apostas a partir de R$1, saques e depósitos através do Pix. O link da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites para essa... Antes disso, galera, quero passar aqui para vocês o nosso Telegram. Já ia esquecendo aqui, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o grupo fechado, e temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa sexta-feira, 12 de agosto. Começando aqui na partida entre Kaiserslautern e Paderborn pela segunda divisão do Campeonato Alemão. Vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do Kaiserslautern vem na segunda colocação com apenas 7 pontos em 3 partidas, marcou 6 e sofreu 4 gols. Tem um saldo positivo de 2. A equipe do Paderborn vem na terceira colocação com 6 pontos, marcou 10 e sofreu 4 gols. Tem um saldo positivo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Kaiserslautern, ele vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Paderborn jogando fora de casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Kaiserslautern venceu fora de casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 2,90 para a equipe da casa, 2,40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, apenas da aposta única, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Kaiserslautern bateu acima de 2,5 gols em todos os jogos. E a equipe do Paderborn jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu acima de 2,5 gols também em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, acima de 2,5 gols. Passando para a próxima tip, na partida entre Nuremberg e Heiden, na classificação, a equipe do Heiden vem na quarta colocação com 6 pontos, marcou 4 gols e sofreu 1, tem um saldo positivo de 3.
A equipe do Nuremberg vem na 11ª colocação com 4 pontos, marcou 4 gols e sofreu 3, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Nuremberg, ele vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Heiden, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Heiden venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2,20 para a equipe da casa, 3,25 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Nuremberg, jogando contra a equipe do Heiden, foram 3 vitórias para a equipe da casa e 2 empates. Vou deixar aqui casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pela Dinamarca, na partida entre Horsens e Midtjylland. Na classificação, a equipe do Midtjylland vem na 8ª colocação com 5 pontos, marcou 10 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 2. A equipe do Horsens vem logo acima, na 4ª colocação com 7 pontos, marcou 2 gols e sofreu 1, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Horsens, ele vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Midtjylland, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate e 2 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Midtjylland venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 4,75 para a equipe da casa, 1,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Horsens, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. E a equipe do Midtjylland, que nos últimos 5 jogos realizados fora de casa, sofreu gols em todos os jogos e bateu ambas marcam em todos os jogos. Vou deixar aqui para vocês acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam. Agora pelo campeonato norueguês, na partida entre Sarpsborg e Bodø/Glimt. Na classificação, a equipe do Bodø/Glimt vem na 3ª colocação com 34 pontos, marcou 44 gols e sofreu 19, tem um saldo positivo de 25. A equipe do Sarpsborg vem na 11ª colocação com 19 pontos, marcou 31 e sofreu 31 gols, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Sarpsborg, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate e 2 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Bodø/Glimt venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 4,20 para a equipe da casa, 1,72 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Sarpsborg, bateu acima de 2,5 gols em 3 oportunidades. A equipe do Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2,5 gols em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Bodø/Glimt para vencer. Vamos ver aqui os últimos jogos entre eles, na casa do Sarpsborg. Nas últimas 5 partidas, o Bodø/Glimt venceu 2 e empatou 3. Vou deixar aqui para vocês acima de 2,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Bodø/Glimt para vencer. Agora pela Superliga da Turquia, na partida entre Trabzonspor e Hatayspor. Vamos ver aqui na classificação, é apenas a segunda rodada. O Trabzonspor vem na 3ª colocação, venceu no último jogo, enquanto o Hatayspor vem na 13ª colocação, ainda não pontuou no campeonato e vem estrear em seguida nessa sexta-feira. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Trabzonspor, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Hatayspor, jogando fora de casa, vem de 1 vitória, 1 empate e 13 derrotas. Nos últimos 4 jogos realizados entre as equipes, o Trabzonspor venceu 2 e empatou 2. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no 1-1. As odds estão marcando aqui a 1,53 para a equipe do Trabzonspor. Eu vou deixar aqui para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Trabzonspor para vencer. Agora pela Bundesliga, na partida entre Freiburg e Borussia Dortmund. Vamos ver aqui na classificação, é apenas a segunda rodada. O Freiburg vem na 2ª colocação com 3 pontos, marcou 4 gols e sofreu nenhum gol. E a equipe do Borussia Dortmund vem na 7ª colocação, venceu na última partida, tem 3 pontos, marcou 1 e ainda não sofreu gols, tem um saldo positivo de 1.
Nos últimos 5 jogos em casa do Freiburg, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Borussia Dortmund, jogando fora de casa, vem de 5 vitórias seguidas. No último jogo marcado entre as equipes, na casa do Borussia, o Borussia venceu por 5-1. As odds estão marcando aqui a 3.10 para a equipe da casa, 2.20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confrontos direto, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Jogando na casa do Freiburg, nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando para a próxima tip, agora pelo campeonato irlandês, na partida entre Derry City e Shamrock. Na classificação, a equipe do Shamrock vem na liderança com 52 pontos, marcou 38 gols e sofreu 15 gols, tem um saldo positivo de 23. E a equipe do Derry City vem na terceira colocação com 44 pontos, marcou 41 e sofreu 25 gols, tem um saldo positivo de 16. Nos últimos 5 jogos em casa do Derry City, ele vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do Shamrock, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Shamrock venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.60 para a equipe da casa, 2.55 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta fora com empate. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, na casa do Derry City, foram 4 vitórias para a equipe visitante e 1 vitória para a equipe do Derry City. Vou deixar aqui Shamrock com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Ainda pelo campeonato irlandês, na partida entre Dublin e Finhaps, na classificação, as duas equipes vêm logo abaixo. O Finhaps vem na nona colocação com 15 pontos, marcou 22 e sofreu 45 gols, tem um saldo negativo de 23. E a equipe do Dublin vem na décima colocação com 13 pontos, marcou 16 gols e sofreu 45 gols, tem um saldo negativo de 34. Nos últimos 5 jogos em casa do Dublin, ele vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe do Finhaps, jogando fora de casa, vem de um empate e 4 derrotas. No último jogo realizado entre as equipes, passo aqui para vocês, o Dublin venceu fora de casa por 1-0. O Dublin que precisa desesperadamente de vencer essa partida para conseguir, ao mínimo, no final do campeonato, disputar os playoffs de rebaixamento. E joga em casa, tem a oportunidade única de vencer essa partida. As odds estão marcando aqui a 3.10 para a equipe da casa. Eu vou deixar aqui para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Vamos ver aqui o retrospecto entre as duas equipes na casa do Dublin. O Dublin venceu 3 e empatou 2. Vou deixar aqui casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confronto direto, bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Como primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, mais arriscado, abaixo de 2 gols e meio. Agora pela La Liga, rodada de estreia na partida entre Osasuna e Sevilla. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Osasuna, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Sevilla, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, é o que interessa no momento, bateu 0-0 na casa do Osasuna. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa entre as equipes, na casa do Osasuna, nos últimos 5 confrontos entre eles, bateu 3 vitórias para a equipe do Sevilla e 2 empates. As odds estão marcando aqui a 3.10 para a equipe da casa, 2.40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês apenas da aposta única, acima de 1 gol e meio. Agora pelo campeonato francês, na partida entre Nantes e Lille. Na classificação, é apenas a segunda rodada. O Lille vem na segunda colocação com 3 pontos, marcou 4 e sofreu 1, tem um saldo positivo de 3. O Nantes vem na 12ª colocação com apenas 1 ponto. Empatou no último jogo em 0-0. Nos últimos 5 jogos em casa do Nantes, ele vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Lille, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo realizado entre as equipes, o Lille venceu fora de casa por 1-0.
As odds estão marcando aqui a 2,70 para a equipe da casa, 2,60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Lili para vencer. Também acredito para vocês botar no bilhete pronto fora com empate. Voltando aqui pela Dinamarca na partida entre Copenhague e Anders. Na classificação, a equipe do Copenhague vem na quinta colocação com 6 pontos, marcou 9 e sofreu 7 gols, tem um saldo positivo de 2. O Anders vem na sexta colocação com 6 pontos, marcou 4 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Copenhague, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Anders, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Copenhague venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe da casa, 6,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Copenhague para vencer. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Bahia e Ituano pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na classificação, a equipe do Bahia vem na terceira colocação com 40 pontos, marcou 25 e sofreu 13 gols, tem um saldo positivo de 12. E a equipe do Ituano vem na nona colocação com 30 pontos, marcou 27 e sofreu 23 gols, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Bahia, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Ituano, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o Ituano venceu fora de casa por 1-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Bahia para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa sexta-feira, 12 de agosto. Peguei aqui para vocês acima de 2,5 gols na partida entre Sarpsborg e Bodø/Glimt a 1,40. Acima de 1,5 gol Horsens e Midtjylland a 1,22. E acima de 1,5 gol Trabzonspor e Hatayspor a 1,20. Essa tripla gerou um DD de 2,05. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$205. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!